Oi, tudo bem? Já começou mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora, trazendo muita informação e conversa boa. Seja bem-vindo a mais um Elga e Você. E já confere aí o nosso super programa de hoje. Se você não se amar, quem vai amar? Mulheres, vocês em primeiro lugar. Não tem como você dar o seu melhor para os seus filhos, nem para o seu marido, nem para a sua mãe, se você não estiver bem consigo mesma. As crianças têm mais alergias do que os adultos, e aí tem vários motivos, né? E um deles, sim, é o amadurecimento dos órgãos, do intestino, da pele e também do sistema imunológico que está envolvido. A alergia à proteína do leite de vaca, ela é mais comum em bebês. Nos primeiros meses de vida, assim que começa a amamentação. A mãe consome a proteína do leite de vaca e passa essa proteína... É a alimentação da mãe? Sim, e passa através do leite materno. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você só está começando. E a partir de agora, temos aquele bate-papo que a gente adora, sempre cheio de informação e com uma presença especial de Dorileu, consultora e coach de imagem e estilo, que sempre está aqui em nosso programa, nos ensinando a lidar com a nossa imagem, que é a primeira... né, o primeiro julgamento, né, eu adoro repetir isso, sabia? Sim. Primeiro, seja bem-vinda, de Obrigada. Dorileu, sempre adoro suas participações, sempre me Obrigada. acrescenta muito, eu tenho certeza que é o público que está nos assistindo também. É uma honra estar aqui com você. Di, eu adoro essa parte, vou até repetir quando você fala, sempre, que o primeiro julgamento das pessoas vem pela nossa imagem, do que elas veem, do jeito que é. Antes da gente abrir era a boca, né? Você Sim. sabe o quanto isso me impacta. Eu gosto muito da frase, não há segunda chance para uma primeira boa impressão. Sim, Né? e eu assim, eu sempre assisto seus conteúdos, sempre vou lá buscar uma referência quando eu preciso, né, ter um conhecimento de determinado look que eu vou usar, eu sempre vou buscar os ensinamentos lá na sua rede social, sempre vou dar Que uma legal. olhadinha. E aí eu vi também você fazendo muitas... transformações com pessoas, mostrando o antes e o depois, mostrando o trâmite de como aconteceu tudo isso. Sim. E eu fiquei impressionada com os antes e os depois, sabe? É algo assim que, geralmente, na realidade, é um exemplo, né? É. Você vê acontecer na prática, você fala, olha só É como que transformador. muda a pessoa. Transformação mesmo. Então, essa transformação, muitas das vezes, acontece, tem que ser feita de dentro para fora. Mas Entendo. tem casos que a gente tem que trabalhar de fora para dentro. Tipo, cada caso é um caso? Exato. Entendi. Tem pessoas que estão abertas, né? Estão abertas a trabalhar o interior para depois trabalhar o externo. Mas tem pessoas que ela está ainda fechada, mas ela precisa de um objetivo de imagem. Então, primeiro a gente muda a imagem dela para ela sentir, o cérebro começa a sentir, né, tudo aquilo que ela está vestindo e ela passa a sentir melhor. Olha só, é uma questão, né, de você se adaptar à pessoa, né? Aquele Isso, momento a da cada pessoa. pessoa. Cada pessoa, acho que ela transforma de uma maneira diferente. Exatamente. No meu caso, foi de dentro para fora? Foi de dentro para fora. No seu, você já estava mais aberta, já né? estava mais aberta. Sim. Inclusive, assim, me surpreendeu, né? E eu gosto de dividir com o público também, que às vezes a pessoa fala de consultoria de imagem, coach de imagem, a pessoa acredita que é só o externo. físico, o externo, é o jeito que você... Não. Não. Ele casa totalmente com o que nós temos dentro de nós, né? Ele Exatamente. precisa estar aliado, até para você ter essa credibilidade, Sim. né? Eu acho que é algo muito importante essa construção. E vamos contar um pouquinho do que a gente fez com você, né? Vamos. Então, o que nós fizemos com a Elga? Primeiro, a gente fez Então, com você, nós fizemos a primeira fase, que é a do coach. Para que serve o coach? Para eu conhecer a Elga,
para fazer aquelas perguntas que você falou, caramba, nem Peraí, eu, vou pensar um pouquinho. nem eu, né, não tinha pensado nisso. Então, são perguntas que vai fazer você refletir, vai fazer você falar, poxa, realmente eu não estava transmitindo isso. Sim. E a chave de tudo é qual é o seu objetivo de imagem, o que você quer passar antes de abrir a boca, Isso. né? E é a partir daí que a gente faz todo o estudo de como Elga vai se vestir para poder transmitir isso. Reforço o que a gente falou, essa questão aí, sabe, de você se perceber, se questionar e falar, mas o que eu estou querendo passar Isso. mesmo, sabe? Faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque não adianta você ir lá, botar uma roupa e pronto, um saco vazio dentro, Sim. sabe? Você não consegue se encontrar dentro dessa imagem, sabe? Exatamente. E como a gente julga, então a gente está passeando, olha do lado e vê uma pessoa vestida, vamos supor, barriga de fora, né, um shortinho curto, já vem à mente, né? Nossa, Com certeza. ela deve ser uma pessoa assim, assim. Sim. Mas essa pessoa, às vezes, ela só quer estar um pouco mais confortável, né? Então, ela nem imagina que ela está transmitindo isso. Então, olha a importância de você saber o que você quer transmitir, fazer a pergunta para o espelho quando se veste. Será que eu estou transmitindo o que com essa vestimenta? Né? Mulher, ela se perde muito Perde. nisso, porque, lógico, não todas, mas a mulher, ela quer ser sensual, né? Ela quer ser uma Sim. mulher desejada. Então, assim, muitas se perdem nesse... Se confundem. Se confundem. Isso. Então, mas quando você para você refletir sobre isso, você encontra o seu time, sabe? Exato. Então, assim, depois desse primeiro teste, primeira fase, que é do coaching, aí nós entramos, então, com a ressignificação, o perdão. Então, a gente vai mexer lá dentro para você sentir melhor, para você ter uma autoestima elevada e começar a se olhar, a se autoconhecer, a se autovalorizar, olhar para o espelho, ver o quanto você é linda, seja lá com o cabelo cacheado, ou liso, ou mais gordinho, ou não. Cada uma tem a sua beleza única. Isso a gente né? precisa desenvolver, né? Exatamente. As mulheres olham muito para o lado, né? Sempre se comparando muito. Isso, se compara a um padrão de beleza. E hoje em dia não tem mais isso. O que tem hoje é você transmitir aquilo que você quer transmitir. Né? O autoconhecimento te traz uma segurança Sim. que muda também a sua postura para o mundo, né? Você disse tudo, porque o autoconhecimento te dá a segurança para você fazer aquilo que você precisa, né? Transmitir aquilo que você precisa. Então, Perfeito. É muito importante a pessoa querer saber, querer o que aquilo está transmitindo, né? Qual é a peça ideal para ela usar em cada ambiente que ela for. Isso. Né? Cada ambiente é diferente. É diferente. Fala, olha, eu vou no meu âmbito profissional, vou para uma entrevista de emprego, Sim. eu vou para uma festa, que é uma confraternização do trabalho, é Sim. diferente. Daí, se você vai sair à noite para balada com seu namorado, marido e amigos, É diferente. diferente, é estilo. Sim. Sim. E aí a gente estava conversando aqui agora há pouco sobre essas transformações, né? Essa última transformação do Dia das Mães, que inclusive foi a Laís e a Vanessa que ganharam. Olha que legal, né? você fez um sorteio? Um sorteio. Elas que tinham que legal. contar, as mães tinham que mandar a sua história. A história mais curtida, mais votada, ela ia ganhar uma transformação completíssima, né? Desde a consultoria até o salão de beleza. Olha, completa mesmo. Ela passou Isso. por todo esse processo. Foram duas mães. Duas mães? Duas. Olha, que legal. E aí foi um momento assim que eu falo, gente, foi transformador não só para ela, mas para todos os envolvidos, né? Que maravilha. Era uma pessoa, agora eu vou falar da Vanessa, era uma pessoa que doava a sua vida para os filhos. Então é o que realmente pode estar acontecendo até com quem está nos ouvindo, né, nos vendo. Com certeza. Quando você falou mãe,
eu tive essa sensação, sabe? Então, ela tem 3 filhos, 2 têm autismo, um tem TDAH. Exige né? muito mais ainda essa dedicação, né? Esse Muito. comprometimento. Então, acredito que todo mundo já fala, olha, quando você vira mãe, já muda. Você passa a dedicar se totalmente for para o filho. né, um filho mais... Agora, um filho que precisa ainda mais de atenção. Então, o que aconteceu? A Vanessa era uma mulher que sempre se cuidou. Mas a partir do momento que ela teve os filhos com autismo e precisou de atenção, ela esqueceu de cuidar dela. Ela esqueceu. E ela não se deu conta disso. Ela se deu conta quando ela viu a promoção e ela falou, a minha mãe já estava pegando no meu pé, todo mundo, meu marido já queria divorciar de mim, né? Realmente eu não conseguia mais nem vestir, eu pegava a primeira roupa que tinha pela frente. E aí, essa primeira fase que eu fiz com você, eu fiz com ela, né? E foi um momento de muito aprendizado, porque você vê que tem mulheres que elas se doam por completo para o filho, né? A ponto dela esquecer dela mesma. Sim. Né? Então ela tá ali o tempo inteiro. Tomou banho, já comeu, aí veste, aí leva para o médico e volta. E ela esquece dela. Nisso, ela não cuida do cabelo, ela não se importa que roupa ela está vestindo e vai, né? Eu acho que é um ciclo, né? Que ela entra nele e ela se perde nele, ela nem percebe mais. E automaticamente ela já não vai mais se achando bonita, o marido também não. Autoestima baixando, né? A autoestima baixa, né? E aí esse é um momento muito lindo, que é um momento de você e o espelho, onde eu pedi para ela se olhar. E ela foi começou, um exercício? Foi. Olha que legal. E ela começou a se emocionar, porque ela falava não consigo olhar para o espelho. Olha só. Então, assim, realmente tem mulheres que não conseguem olhar para o espelho, porque ela tá ali numa vida totalmente diferente da vaidade, do se olhar, do se cuidar. Ela chega num ponto que ninguém cuida dela, ninguém. Nem mesmo ela é esquecida. Sim. Então, foi muito difícil para ela se olhar no espelho, mas aí a gente foi fazendo, né, o exercício, tudo, aí ela conseguiu. E aí as partes de afirmações, que é... Olha, vamos aproveitar essas partes de afirmações, vou pedir para a Di segurar um pouquinho, vou chamar um intervalo, aquele tempinho da água, mas é bem rapidinho, a gente já volta com mais de Dorileu. Estamos de volta com este programa sensacional, recebendo Di Dorileu, falando dessas transformações na prática. Di, eu estou adorando, de verdade. Eu acho que a prática é tudo, né? Quando a gente conta histórias verídicas que aconteceram em detalhes, as pessoas vão entendendo esse trabalho, sabe? Sim. Entendendo que a essência é muito maior do que a gente vê pela primeira vez. Ligada. Assim. Sim, é uma transformação mesmo. Uma transformação. Por dentro e por fora. Por fora. Paramos na transformação da Vanessa, afirmação, né? Isso. E aí ela passou pelo exercício do espelho. Isso. E daí e da autoafirmação. Agora, autoafirmação. Então, esse momento de autoafirmação é um momento de autoestima, né? Onde ela tem que se olhar, ela tem que fazer o exercício de autoaceitação. E foi um momento muito difícil, que eu confesso que eu atendi já várias mulheres, já vi histórias lindas, uma mais linda que a outra, outras assim, mais traumáticas, Sim. Mas essa especial, apertou meu coração. Te porque, tocou, exato, de verdade. Porque nas frases de autoafirmação, ela não conseguia, ao menos, repetir eu me amo e olhar no espelho. Olha só. Então, na hora de falar eu me amo, era difícil? Ela debruçava em lágrimas, né? Meu Deus. E é um momento, assim, que é tão dela que eu também comecei a me emocionar muito, né? E eu falava, vamos lá, toca, né? vamos Você lá.
entender que, às vezes, algo que seria um amor, né, uma doação para o filho, te deixa nessa situação. Exato. Você precisa estar, ao mesmo tempo, sempre ligado em você também. Sim. Faz parte também Sim, você eu estar acho bem. que todas nós já passamos um pouco por isso, Sim. né? É que depois também, né, vai vindo outras coisas, Sim. né? Aí A vai nossa baixando vida sua é de altos e autoestima, baixos, né? Não vamos dizer que a nossa vida não é difícil, a viver é você, né? É um desafio, né? É desafio de evolução, de melhorarmos a cada dia. Sem E dúvidas. aí estamos nesse momento, ela não conseguia dizer. Ela não conseguia repetir, e aí a gente foi tentando, até ela conseguir, né, fazer esse exercício de braço aberto, olhar no espelho, se autoaceitar, se olhar para o corpo e falar, eu me amo e me aceito do jeito que eu sou, com todas as qualidades e defeitos, né? Porque se você não se amar, quem vai amar? Sim. Né? Então eu falo, mulheres, vocês em primeiro lugar. Não tem como você dar o seu melhor para os seus filhos, nem para o seu marido, nem para a sua mãe, se você não estiver bem consigo mesma. Né? Perfeito, perfeito. Começa por nós, né? Eu Sim, acho sem que dúvida. se você não se ama e se você não está bem com você, não tem como você dar o que você não tem para outra pessoa. Sim. Para ali, né? O erro já está aí. O cansaço, tudo, né? E assim, foi transformador, porque daí a gente já conseguiu arrancar sorrisos. Ela entrou no meu escritório assim, bem cabisbaixa. Energia lá embaixo. Nossa, mas... E a hora de dizer tchau, ela tchau, tchau. Saiu cheia de energia. Ela tava um sorrisão e foi muito lindo. Depois disso, a gente só entrou com a parte de colorimetria, cores de essência, estilo, silhueta. Expliquei para ela como que ela faria, né, para estar com a vestimenta adequada para a silhueta dela. E depois a gente foi para a transformação no dia do salão de beleza. Ai, que delícia! Chegando lá, ela tinha um cabelo bem comprido, não estava bem cuidado, né? Eu falei para ela, né? Eu falei assim, olha, você confia em mim? Confio. Né? Porque foi tudo surpresa. Eu falei assim, mas se eu decidir cortar seu cabelo, né? Até para facilitar essa vida dela de correria, sim, né? E para trazer um pouco de modernidade, praticidade, para iluminar o rosto dela, porque ela era inverno brilhante, então ela tinha tudo para brilhar. E ela falou, eu confio, Di. E aí nós cortamos assim, né? Long bob. Confiança mesmo. Foi. E ela amou. E eu só sei que no final nós estávamos na sala do salão esperando, que inclusive é o Cravo e Canela. Cravo e Canela, que foi quero seu parceiro, agradeça muito. Não, essa equipe é sensacional. Do Cravo e Canela. Sim, que deu todo o suporte. Nós estávamos sentados, né, para gravar o final. Gravamos o final, entra os 3 filhos. Olha só. E o marido. E detalhe, o filho menor, que é autista, não reconheceu ela. Meu Senhor. E eu tenho esse vídeo que, tipo, eu gravava chorando, assim, né? E aí ela tava sentada e ela, filho, é a mamãe. E ele ouvia e ele abaixava a cabeça. Filho, é a mamãe. E ele abaixava a cabeça. E daí ele olhou assim pro pé, reconheceu o pé dela. Aí que ele foi subindo, pegando nela, assim, e foi pro rosto, aí ele passou o dedo na maquiagem, tipo, é você. Olha, nossa, e pegou no cabelo, e aí ele abraçava e beijava, e aí ele não acreditava que a mãe estava tão linda, tipo, sapato bonito, ele pegava no sapato, na roupa, né, você, mamãe, mas ele não falava, mas ele só ia abraçava e beijava, abraçava e beijava. Eu acho que a gente se comunica de várias formas, né? Sim. Eu entendo que você olhando aquela situação, nossa, vivenciando aquilo, entendia o sentimento dele. Muito, nossa, muito. Foi lindo. Foi lindo. E aconteceu agora, né? Nesse Dia das Mães agora. Dia das Mães. Olha que maravilha. A Vanessa, então, acho que não só aprendeu muito, como te ensinou também, né? Me ensinou pra caramba. E olha, quando você também vê o que o seu conhecimento, o que o seu trabalho impacta na vida de alguém, assim, dessa forma, que foi um resgate, né? Ela foi um reencontro dela com ela mesma. Exato. Eu acho que é muito emocionante, né? Você fala, olha, muito. Realmente eu amo o que eu faço, né? Porque eu gosto de acompanhar depois também. E eu realmente amo. Você dá esse suporte? Sim, eu continuo falando com ela, e aí, tudo bem? Aí, como tá a autoestima? Não esquece, não
bom dia, eu sou outra mulher, olha meu look de hoje, e vai indo. E aí você realmente fala, com aquele comprometimento com ela mesma. Quando é assim, foi uma promoção, eu gosto de acompanhar, né, até para ver a evolução, se valeu a pena, se realmente ela está conseguindo seguir, né? Então, quando não é promoção também, eu consigo acompanhar, né? Eu vou perguntando. Dá uma, né? Você vai lá, dá uma cutucadinha. Sempre... Aham, você já sabe. Olha, tô de olho. Você errou na blusa. Ela mandou um recadinho, minha gente. Eu vou falar pra mim, olha. Não errou. Eu falei, toma cuidado com essa manga. Eu falei, não, obrigada. Não vou esquecer mais. Cuidado. Mas isso aí mostra assim, eu acho que um amor, um cuidado, um comprometimento com aquilo que você faz. Tipo assim, também eu acho que você acaba construindo laços muito grandes com as pessoas que você atende. Então, assim, é um trabalho que eu acho que você não tem como escapar disso, né? Exato. Você vivencia um pouco, você conhece muito do interior e da história da pessoa. Você tinha falado antes aqui sobre eu contar um pouco de como começou, né? Sim. E a gente vai deixar para o outro episódio. Não, pode puxar um pouco e a gente já deixa o público bem curioso, que ela vai nos contar a história dela aqui. Para quem me conhece, eu tive uma loja por 10 anos e eu sentia que não era aquilo, né? Eu queria ajudar as pessoas de alguma forma e só ter uma loja não era ajudar. Né? Faltava. Eu sempre trabalhei com noivo, eu tentei dar o máximo possível, mas não era aquilo. E depois que eu tive, né, bem dizer, um pezinho na morte, né, parece que eu ressurgi e falei, é isso, eu quero cuidar das mulheres. Olha, e de certa forma, você estava ali perto do que você realmente queria fazer, Estava mas ainda perto, não tinha visto. Não. Mas estava próximo, né? E não conseguia saber o que era. O fator humano que estava faltando ali, né? Você conseguir Contato. passar esse seu conhecimento, porque você tem um dom. A gente consegue ver, você desenhava joias, então você sempre teve essa essência com imagem, com visual, com beleza, sabe, dentro de você. Então, mas assim, faltava conexão com o ser humano, passar para frente de uma forma tão positiva, que é essa transformação da sua imagem, então você muda muito, você tem autoconfiança, você se ama mais, você aumenta sua autoestima, você muda até a sua questão profissional, né? Você pra mim é muito gratificante. Ter mais valor profissional. Exato. Imagina. É muito gratificante muita pegar uma mulher que está ali com depressão. Muitas vezes elas chegam ali para mim com depressão ou divorciada, né? Eu acredito que as nesse mulheres momento... que chegam, tipo, eu não posso citar aqui o caso em si, mas existem mulheres que elas só acordam para se cuidar o momento que o marido larga e arruma outra mais bela, mais arrumada, e aí elas falam... E aí elas nem me contam ainda. Ele sempre falava para eu me arrumar, mas ele sempre falava, entende? Então, assim, por que não agora? Por que esperar o pior acontecer? Entendi. A gente tem que se amar, nos amar agora, né? Tem que se amar agora, neste momento, não é amanhã, não é segunda-feira, não é quando eu tiver um dinheiro. Né? Em falar em dinheiro, muita gente fala assim, ai, consultoria deve ser um absurdo. Não tem condições, né? É algo muito Exato. fora do meu padrão de vida, a impressão Exato. que as pessoas têm é isso. Então, o que eu gosto? Eu gosto muito de conversar, então eu faço o primeiro contato para saber a condição financeira dessa pessoa e então para poder ajudá-la. Então, as pessoas que se preocupam com isso, que é o financeiro, pode se preocupar, porque eu realmente estou aqui para fazer dela uma evolução, né? Tirar ela daquela, às vezes, é um caso de depressão, mas que precisa ela se olhar. Apenas se olhar, se amar e se cuidar. E foi como eu consegui fazer da Sandra. Ela chegou para mim, ela falou, Dinha, eu não tenho condição. Eu tenho condição Sandra, de pagar outro R$1. caso. Outro caso. Olha só. E ela chegou para você, não tem condição. Ela falou, não tem condição. Eu falei, tudo bem, Sandra, a gente vai fazer. E ela é jornalista, né? E ela falou, eu nunca recebi tanta oferta de trabalho,
né? Olha E hoje ela só. quer me recompensar, assim, botando eu no jornal, botando em tudo sim. quanto é lugar. E isso para mim é mais gratificante. É maravilhoso, né? porque a forma também dela te agradecer e te Exato. dar essa contraprestação, Exato. que todos nós trabalhamos para isso também, Sim. mas você pensou muito mais naquele momento que ela estava precisando, Sim. né? Isso aí, olha, não é qualquer um, viu, de Dorileu. Mas eu falo, quando a gente faz com amor, com carinho, eu acho que não é a grana em si. Lógico que a gente precisa de dinheiro para pagar aluguel, Sim. pau. Mas quando você vê uma mulher que estava em depressão, ela até gravou um vídeo para mim, chorando, falando você não sabe, quando eu cheguei aí, eu já estava uma semana só chorando. Olha só. E hoje eu mudei, hoje eu consigo me arrumar, todo mundo está me elogiando, eu sou outra. Isso para mim é gratificação. Eu imagino, porque né? para ela é um passo muito grande conseguir chegar até você lá. Sim. Sabe? Ela sim. foi corajosa. mais corajosa, é aquela que corajosa. depositou toda a esperança Exato. dela indo até você. Exato. E essa sua recepção, ter essa esse coraçãozão, né, que você teve, e entender o momento e falar, não, vamos realmente fazer um trabalho, e eu tenho certeza que a mudança que você vai ter na sua vida, a gente pensa nessa recompensa mais pra frente. Sim, exatamente. Não é verdade? Vamos resolver Sim. você agora. Sim. Isso que é o mais gostoso, né, E eu tento pegar, assim, todo mês, uma pessoa que eu possa ajudar. Olha! Então, que se você é uma maravilha! pessoa que Olha quem tá precisa de assistindo. ajuda, eu quero que você fale comigo. Olha, né? Di, já vamos, inclusive, colocar o contato da Di Dorileu aí para vocês entrarem em contato. Pode o telefone também? Pode. Olha, então tem o telefone da Di, tem o Instagram da Di, pode entrar em contato pelo direct. Então, ela sempre um mês escolhe alguém para realmente Sim. passar todo esse conhecimento. Então, fiquem ligados. Di Dorileu, olha, eu não tenho nem como te agradecer em palavras. Imagina, o quanto eu eu que adoro a agradeço. sua participação com essa leveza, com esse conteúdo que realmente ajuda as pessoas e mostrando que a sua imagem, ela tem que estar aliada com o seu interior. Isso. E não é algo fútil, muito pelo contrário. Sim. As pessoas adquirindo esse conhecimento, elas realmente vão melhorar, né? Eu acho que a gente precisa se apresentar bem sempre. Isso faz bem muito mais pra gente. Perfeito. Adorei o nosso bate-papo de hoje. Também. E até a próxima. Até a próxima. E vou recapitular. Na próxima nós vamos ter aquela conversa. Contar sobre quando esse foi esse momento que você teve um trauma, mas que acabou sendo positivo porque você se encontrou. Exato. Então, no próximo programa. Obrigada. Di, eu que te agradeço. Até a próxima. Até. E a partir de agora temos uma conversa sensacional, porque ele está retornando ao nosso programa, doutor Tiago Nunes, que olha, na primeira participação, doutor, realmente rendeu muito toda a informação que o doutor transmitiu aqui. Eu acho que tirou muitas dúvidas e fez aquela provocação das pessoas buscarem conhecimento em relação à alergia. Então eu agradeço muito, doutor, por retornar ao nosso programa e estar aqui doando um pouquinho do seu tempo para trazer conhecimento para a gente. Eu que agradeço, Elga. Alergia sempre é um tema muito instigante, que as pessoas vão procurar saber muito. Então é um prazer sempre estar aqui. Obrigado pelo convite. Doutor, o doutor falou, alergia é sempre instigante e está presente na vida de muita gente, né, doutor? Sim, bastante, né? Demais. Hoje nós vamos concentrar um pouquinho na questão do leite, né? Leite de vaca. Sim. É isso? Sim. Leite de vaca, doutor? Alergia à proteína do leite de vaca. Proteína não dar... do leite de isso, vaca. porque gera um confundimento aí entre intolerância à lactose. Demais, né? Então, a terminologia é essa. Intolerância à lactose é algo também que é um assunto que rende, porque muita gente sofre, rende né? muito. E é bastante comum também. E alergias em bebês também, que eu acho que os bebês, eles, além de a imunidade muitas vezes não estar no seu... Eu acredito que vai aumentando, né? Quanto eles vão... ganhando mais idade, Sim. mais peso, amadurecendo, a imunidade vai aumentando. Mas no começo eles são bem sensíveis, os bebês, né, doutor? Sim. Então pode desenvolver várias alergias respiratórias, alergia na pele. Então a gente pode falar um pouquinho sobre isso? Exatamente, claro. As alergias são mais prevalentes na infância. Sempre? Sim.
são mais prevalentes. Então, as crianças têm mais alergias do que os adultos. E aí tem vários motivos, né? E um deles, sim, é o amadurecimento dos órgãos, do intestino, da pele e também do sistema imunológico que está envolvido. Então, os bebês, então, eles, muitas vezes, eles são muito vítimas de alergia. Sim, a maioria. Doutor, Bastante. hoje, por exemplo, nós temos, assim, um clima muito seco, né? Isso aí deve ser propício para desenvolver alergias respiratórias, né? Sim, climas muito secos, pode variar de acordo com a alergia e a época do ano, né? Sério? Sim, climas muito secos, às vezes é aquele muito úmido, porque às vezes a pessoa é sensível ao mofo, então já é mais umidade, aos ácaros da poeira já é na época mais de seco, né? Aquelas pessoas que têm sensibilização ou alergia aos pólens já na época mais da primavera, então isso varia um pouco. As pessoas precisam estar assim, bem ligadas à época do ano, Exatamente. Então, porque muitas vezes você nem sabe o que está acontecendo, né? Exatamente. Você fala, nossa senhora, porque existem vários testes para você identificar sim. qual que você reage, mas poucas pessoas ainda fazem esses testes, né? É essencial fazer os testes porque rinite e asma alérgica, um exemplo comum, é diferente você ter uma rinite alérgica ou não. Muda o tratamento, as possibilidades de melhora dos sintomas, então isso é importante, fazer o diagnóstico correto. Doutor, como é que você identifica que você tem aí uma reação, uma alergia à proteína do leite de vaca? A alergia Qual que proteína, são os sintomas? A alergia à proteína do leite de vaca, ela é mais comum em bebês. Nos primeiros meses de vida, assim que começa a amamentação. Então, nós temos aí vários tipos, não é só um tipo de alergia à proteína do leite de vaca. Então, é diferente de acordo com a idade, tá? Então, a mais comum é quando o bebê começa a se amamentar, né? Que a mãe consome a proteína do leite de vaca e passa essa proteína... Então, é a alimentação da mãe? Sim, e passa através do leite materno. Eu ia perguntar para o doutor, falei, doutor, são as mães que não conseguem amamentar? Não. Então, no caso, a mãe que tem que se policiar com isso. Exatamente. É assim, não tem que ter medo, porque não é a maioria das crianças que vai ter esse tipo de alergia, tá? E ela também não é um tipo de alergia benéfica, maléfica, né? Tipo, que vai alterar... dar anafilaxia na criança, poder ter risco de vida, não. A alergia que é geralmente em bebês, né, recém-nascidos, se chama proctocolite. Então, já são sintomas mais gastrointestinal, a criança ela pode ter diarreia com sangue, com muco, isso é uma alerta, uma assadura que não melhora tanto, uma doença do refluxo gastroesofágico que a criança perde peso, que é exuberante, então tem que pensar. Né? E a mãe ela tem que saber e conscientizar que essa é uma alergia passageira, a criança vai melhorar, às vezes ela precisa, assim, muitas vezes, a orientação de um especialista para retirar a proteína do leite de vaca do consumo, porque a criança vai melhorar muito. Sim. E a criança vai adquirir tolerância. Até 1 ano de idade ela consegue tolerância. Então isso, acompanhando, nós podemos orientar as mães, porque muitas vezes as mães pensam que é ela que está causando malefício, tem todo aquele carinho de amamentar, e ela fala, eu não posso amamentar mais, é o meu leite que está causando um dano para o meu filho. Então tem um poder psicológico muito grande. E tem que acompanhar, porque muitas vezes não é isso, e não é maléfico, entendeu? Entendi. A gente pode controlar isso daí, isso é passageiro, porque os sintomas, Elga, quando você tira a proteína do leite de vaca da mãe, pode persistir por algumas semanas do bebê. Até aquele Exatamente. Parar de reagir no organismo, exatamente. Né? E ela fica aflita. Ela fica aflita porque não melhora, porque não melhora. Só que você olha para a criança que tem esse tipo de alergia e é uma criança sorridente, uma criança saudável, ela não tem uma doença, entendeu? É diferente de outro tipo de alergia à proteína do leite de vaca, que é a alergia à proteína do leite de vaca IgE mediada, que é imediata, tá? O leite de vaca tem várias proteínas, tem 3 mais famosas, uma da mais famosa é a caseína, que todo mundo já ouviu falar. Então essa é diferente, ela já vem depois que passou aí a idade de amamentação exclusiva, a pessoa, o sistema imunológico dela, ela pode formar um anticorpo contra uma dessas proteínas e quando essa criança ingerir novamente, pode ter sintoma. E os sintomas aí já um pouco diferente, pode dar aquelas reações clássicas que nós conhecemos de alergia, que é reação em pele, urticária, angioedema, né, coceira em todo o
corpo, o paciente pode ter problema respiratório, neste momento, falta de ar, e uma reação mais grave que levar à anafilaxia. Aí sim, nós temos um problema grave, sério, né, com doutor? risco de vida. Tá? Nossa, isso realmente assusta. Isso realmente assusta. Então, são diferentes e em etapas diferentes da vida do bebê, né, da criança. Mas, assim, de 2 a 6% das crianças tem essa alergia à proteína do leite de vaca. A maioria delas é a proctocolite, que é passageira, né? Geralmente, essa alergia à proteína de vaca é na infância e 80% das crianças melhoram. Olha que não vai ter mais boa. alergia. E em segmento, com especialistas de saber quando dar o leite de novo, qual é o melhor momento de fazer alguma coisa por essa alergia, se ela vai passar, se ela é persistente, o que fazer, é bom esse acompanhamento, porque muitas vezes a criança não vai melhorar sozinha e precisa de um incentivo. Doutor, até me deu uma curiosidade. Geralmente, lógico, eu acredito que a mãe precisa estar bem orientada por no caso, pediatra. Claro. Mas neste caso da alergia, precisa ser um profissional mesmo? Em conjunto. Um alergista em conjunto? Em conjunto, porque muitas vezes o bebê também, a criança é diagnosticada de forma errônea. Sim. Nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho das alergias em bebês, e tem uma em particular que leva esse fator de confundimento, que é tirar do leite de forma desnecessária da criança pensando que é alergia. Então, tem dúvida do sintoma? Parece alergia? Tira a dúvida, vai numa especialista, porque talvez evita a restrição desnecessária. E uma criança, quando ela está no processo de crescimento, ela precisa dessa proteína. Sim. Fortalecimento dos ossos, dos dentes, o crescimento, nutrição, porque a criança pode ficar desnutrida. Então, isso é um assunto grave de saúde pública. Pensa o sistema público, por exemplo, quanto gasta de fórmulas infantis para a criança, doutor. E às vezes ela é diagnosticada erroneamente, né? E um detalhe, às vezes a criança ela não era alérgica, ela ficou muito tempo sem o contato da proteína do leite de vaca, então o seu sistema imunológico, ele esquece dessa proteína, e aí você consome de novo, aí você se torna alérgico. Nossa, aí que vem a reação. Exatamente, então é grave a não avaliação. Você vê que precisa de realmente você estar bem orientado por profissionais, né, sim. doutor? O doutor falou que nós vamos abordar os tipos de alergias em bebês. Sim. Podemos falar sobre isso? Podemos. Mas eu pedi para o doutor segurar um pouquinho, eu vou claro. chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, o tempinho da água. A gente já volta. Estamos de volta recebendo o doutor Tiago Nunes, falando de alergias. Doutor, maravilhoso sempre a sua presença. Vou agradecer mais uma vez por o doutor estar aqui compartilhando seu conhecimento com a gente nesse assunto tão delicado, né? Porque é um momento tão precioso dos pais, mas é um momento que os pais estão se adaptando ali, então assusta muito. Falar de alergias em bebês, né? Sim. É delicado, né, doutor? Acho que muitos pais chegam assustados, né? É delicado, gera muita aflição. Sim. Principalmente... É que a mãe quer fazer o melhor, o pai quer fazer o melhor, e qualquer reação do bebê já assusta, medo de ser algo grave. A qualquer um, né? Normal e natural. Né? Mas as alergias em bebês é comum? É comum, né? Sim. Tipo assim, não são a maioria que tem, obviamente, das crianças, né? Mas estão aí presentes. Então é bom a informação para saber o que fazer. Perder o medo também, saber o primeiro passo, né, doutor? Exatamente. Tem porque os erros que também complicam a situação. No bebê, especificamente, e depois vamos falar um pouquinho mais das crianças, nós temos o que chamamos de marcha atópica. Então, é como se a criança que ela tem predisposição genética dos pais, de familiares de primeira, eles podem ter essa marcha atópica ou não. Então, a criança ela nasce e ela pode desenvolver primeiramente dermatite atópica, que é uma reação de pele, que a pele geneticamente ela não produz alguns componentes, e aí a pele fica muito seca e gera um processo inflamatório. Olha só. Tá? Depois disso, nós temos outras, que é a alergia alimentar, que pode ser a alergia à proteína do leite de vaca, né, que é a amamentação.
a proctocolite, o asma, a rinite e assim vai indo. É uma escadinha que esse paciente pode fazer isso. Tá? Olha só. E se ele não acompanhar, uma pode levar a outra. Se a gente não tratar uma, pode desenvolvendo a outra. Não é uma progressão. Por exemplo, um paciente que tem uma rinite não tratada, ele pode desenvolver mais asma alérgica. Entendi. Né? O paciente que tem dermatite atópica, que é uma pele lesionada, ali tem fissuras microscopicamente. E você, primeiramente, para ingerir um alimento e ter o primeiro contato é através do intestino. É onde tem a regulação imunológica. Se esse bebê tem uma dermatite atópica e ele ter contato com alimentos, por exemplo, por essa via que é a pele, não está ali preparado o sistema imunológico para receber aquela proteína. Então, ele pode se sensibilizar e ter uma alergia alimentar. Entendeu? Entendi. Então, são cuidados que tem que estar bem orientado, porque o bebê pode fazer essa marcha atópica. Doutor, eu vejo que o doutor sempre fala a reação geralmente é a pele, né? Então pode se confundir muito a origem dessa alergia. Sim. As alergias que a gente chama IgE mediada, que são imediatas, você tem contato principalmente a alimento, a ácaros da poeira, entre outras coisas, é rápido. Você tem o contato, seu sistema imunológico viu aquela proteína, teve o contato com aquilo, ele vai rapidamente ter sintomas. E os sintomas de pele, eles estão presentes em 80% das reações. Né? Eu percebi. Agora, a dermatite atópica, que é uma das principais alergias no bebê, que já é desde o nascimento, aquela pele mais sequinha. Seca. Exatamente. Seca. Ela tem que ter muito cuidado, porque ela pode ser confundida com uma alergia à proteína do leite de vaca, porque as reações é na pele. Sim. E então aí gera o fator de confundimento, mas é diferente, porque as lesões no bebê, elas são avermelhadas, mas elas são mais secas, ela coça, a criança tem outros sinais na pele que tem que ser avaliado, tá? Então é diferente. Outra alergia bem comum é a alergia alimentar, que é a que nós comentamos, a proctocolite, a alergia à proteína do leite de vaca, né? Que é no período de amamentação e no primeiro ano de vida. Que acontece, é bem comum. Que é bem comum. A outra bem comum é a dermatite de fralda. Né? Olha, sim. Provocada não adaptou com tecido, porque a pele é sensível do bebê, né? A pele não está ainda madura. Entendi. As crianças não têm, por exemplo, os bebês não têm glândulas sudoríparas bem formadas, a pele está imatura, né? A formação termina depois, né? Exatamente. Que já nasceu, daí termina várias... Vai amadurecendo. Sim. Então, a dermatite de fralda, Elga, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser alérgica e pode ser irritativa, né? Irritativa com o quê? Com as fezes, com a urina, né? Porque é irritação local mesmo, porque ali tem ureia, tem vários componentes das fezes, urina, então é uma reação irritativa que se você colocar na sua pele também pode ter uma reação, né? E também temos a dermatite de fralda alérgica, que é causada por um componente da fralda, do lencinho umedecido, de algum perfuminho que as mães gostam de deixar cheiroso, alguns talquinhos e algumas coisas. Entendi. Então pode ser de duas formas, tá? Uma outra coisa que é muito confundido com uma alergia é aquela brotueja, que é falado são comuns popularmente. neném também. Exatamente. Que é o que eu disse, as crianças não têm a pele formada, então as glândulas sudoríparas ali não estão presentes, então a criança não sabe regular muito a temperatura, não consegue. Então se a criança ela fica muito agasalhada, faz muito calor, principalmente aqui no nosso Cuiabá, o banho, quando não é adequado, então pode ter essas lesões, mas também é algo benigno, passageiro. Só deixar a criança um pouquinho mais à vontade, com menos tecido, dar um banho adequado, mas isso não necessariamente é uma alergia. Sim, doutor, existe algo assim que a gente realmente precisa ligar o alerta, algo que pode desenvolver uma doença grave? Nos bebês, nós temos que ficar atento a alguns sinais, né? Sim. A reação grave, alergia a IgE imediata, com reação imediata, é um pouquinho mais para frente, tipo, com idade um pouquinho mais avançada. Entendi. Geralmente, essas aí são mais brandas, Fácil de resolver. Resolve bem. Você tem que estar atento
confundir alergia com outra doença. Sim. Tá? Aí você tem que ver, por exemplo, a proctocolite. É uma criança que emagrece. Não é comum, né? É uma criança que está perdendo muito peso, ela está desnutrida, tem infecções junto, teve reação a uma vacina ou alguma coisa. Então, não é uma alergia. Entendi. Deve estar emascarado ou alguma coisa, né? Então, é esses cuidados que a gente tem que ter, porque nem tudo Essa é atenção alergia. é mais na confusão. Nem uma tudo reação é alérgica. alergia. Entendi. Pode ser outra coisa. Entendi. Então, as mães, quando falar que realmente é uma alergia, não precisa também ficar tão assustadas, né? É só buscar um profissional, Pra tomar orientação. as providências, Sim. fazer aí, seguir as orientações desse profissional, que o caso ele resolve, não Sim, existe nada exatamente. assim. As alergias mais graves, que são as imediatas, com risco de anafilaxia, você vai perceber com a introdução alimentar. Entendi. Porque é neste momento que vai começar a apresentar os alimentos e as proteínas ao bebê, à criança, né? Sim. Então, as que têm risco mesmo de vida são um pouquinho mais a partir dos 6 anos da introdução. E isso tá? vai durar a vida toda Exatamente. também, essas. Não. Não? Não, 80% das crianças melhoram. Olha que maravilha. Então, na infância, geralmente vai melhorando com o tempo. Obviamente que hoje em dia temos alergias alimentares mais persistentes, mais graves, que nós, especialistas, temos que atuar de forma mais ativa para melhorar, né? Mas a maioria se resolve. Doutor, as alergias, como o doutor falou aí, que hoje em dia existe alguns tipos de alergias que precisa ter muita atenção, lógico, todas a gente precisa ter atenção. Mas existe alguma mudança nos tempos atuais que vem gerando um problema mais pontual, maior em relação à alergia? Ou nós Você está querendo dizer o porquê que está aumentando as alergias? Isso! Sim, existem muitas teorias e muitas coisas, os estudos vêm mostrando algumas coisas. Uma é a hiperhigiene, né? Porque não estamos tendo contato com antígenos. Olha Então, não só. está sendo apresentado ao nosso sistema imunológico para ele ter força contra aquilo. Entendi. Né? Então, essa higiene está sendo sim, prejudicial. exatamente. Os alimentos muito manipulados, não tem a microbiota, os micro-organismos que foi colhido direto do campo, sem venenos. Então, chega ali muito bonitinho, alterado geneticamente. Tem proteínas novas ali que não tínhamos, que o nosso sistema imunológico pode se sensibilizar, né? Isso pode acontecer. É diferente você pegar uma fruta que foi totalmente manipulada do que você ir lá num sítio, no pé de goiaba, pegar a goiaba e comer. Ali tem aqueles micro-organismos, né, que faz parte da microbiota, que potencializa a nossa imunidade, que eles não são maléficos. E nós estamos deixando isso de lado. Então, Olha contato com essa natureza, com esse microbioma, com o meio, né? Outra coisa é a introdução de muitos industrializados. Aparecem novas proteínas que não existiam. Né? Entendi. Aparecem coisas muito... Por exemplo, nós temos novas alergias que não existiam. Reação à mandioca, que tem aqui no Brasil. Reação à banana. Sim. Coisa que não tinha e estamos tendo aí, crescendo no Brasil, principalmente, e no mundo, né? Tudo isso é Sim, exatamente. Transgênicos, né? Isso. E uso de muito antibiótico, né? Algumas coisas protegem a alergia, a criança ou a pessoa não ser alérgico. Entre elas é citado o parto vaginal. Olha né? só. Por causa do microbiota também, de toda coisa que a criança pega. O uso materno de fibras e alimentos fermentados, né? Por causa desse microbioma. Benéfico? É benéfico e pode ajudar Proteger. a prevenir, proteger, e tirando os industrializados. Outra coisa é o aleitamento materno, né? Exclusivo. Tem um estudo muito interessante que mostra que crianças que foram amamentadas com fórmula infantil na primeira vez pós-parto desenvolveram mais alergia alimentar. Olha, doutor. Para você ver a importância disso. Do aleitamento. Porque ali temos vários nutrientes e vários anticorpos que prepara a criança e o intestino dele para receber outros alimentos, para não dar reação. E a questão do microbioma e do meio rural, né? E tudo isso. Isso daí está entre as coisas de maior destaque. São os fatores
Então, desse aumento de alergias que a gente está Exatamente. acontecendo, dessa problemática que a gente precisa estar preparado, né, doutor, Sim, para sim. enfrentar isso aí e mudar esse quadro. Exatamente. Doutor Tiago, mais uma vez, muito obrigada por esse bate-papo, obrigada pela participação do doutor e volte sempre aqui no nosso programa. Estou à disposição. Adoro conversar sobre esse Ai. tema, a alergia me encanta bastante. Gosto muito de sua atender. paixão, né, doutor? É minha paixão. Gosto muito de poder estar com esses pacientes e dar qualidade de vida para eles, diminuir essas restrições, o meio com que ele vive, melhorar ali com a família, é gratificante. Doutor, o doutor falou algo, né? E é bom incentivar as pessoas a entenderem que você pode ter uma vida mais saudável, conviver de uma maneira assim mais benéfica, né? Com Sim. a alergia, tratar e Sim. realmente E segura, ter né? uma qualidade de vida, né? Sim, e segura, né? Segura. Porque se o paciente é alérgico, o que vamos fazer? Como deixar ele seguro? Não pode deixar empurrando com a barriga. Sim, ali. não privar ele da escola, da festinha, das Sim. coisas. Então, isso tem que ser bem orientado. Doutor Tiago, muito obrigada. Até a Imagina, eu que próxima. agradeço. Tchau. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente volta. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Aproveite a oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube. E este bate-papo com o Dr. Tiago Nunes já está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.